Judeus versus samaritanos. Ao ler os evangelhos, percebemos algo de maneira muito clara: a briga existente entre judeus e samaritanos. Mas você sabe por que esses dois povos se odiavam tanto e como tudo isso começou? Para entendermos tudo muito bem, vamos voltar quase 1000 anos antes do tempo de Jesus. Após a morte de Davi, seu filho Salomão assumiu o trono, se tornando rei do povo de Israel. Salomão reinou por 40 anos e construiu o templo de Jerusalém com muito zelo, mas também teve seus erros. No período de Salomão, as 12 tribos de Israel formavam um único povo, o povo que Deus havia tirado do Egito, guiado pelo deserto e com quem havia estabelecido sua aliança. Mas então Salomão morre e seu filho Roboão assume o trono. Um homem chamado Jeroboão, juntamente com a congregação de Israel, foi até Roboão e lhe disse: Teu pai fez pesado o nosso jugo, alivia esse jugo e nós te serviremos. Roboão não aceitou essa proposta. E então Jeroboão, junto com 10 das 12 tribos de Israel, se rebelaram contra a casa de Davi. Neste momento houve a separação das tribos. 10 tribos seguiram Jeroboão e se tornaram um rei no norte, chamado Israel, e com a capital em Samaria. Já as tribos de Judá e Benjamim se mantiveram fiéis à casa de Davi, formando o reino sul, chamado Judá e com a capital em Jerusalém. Esses dois reinos nunca mais voltaram a ser uma nação unificada. Leia 1 Reis 12 para entender melhor. Agora temos duas nações, Israel e Judá. Ambas pecaram e erraram muito diante do Senhor. Mas a situação de Israel, a parte do povo que se rebelou, foi ainda pior. Israel, assim que se separou de Judá, já passou a se entregar à idolatria, se desviando dos desígnios do Senhor. Além disso, eles também tiveram uma sequência de reis que os levaram a pecar cada vez mais. Esses dois reinos sofreram nas mãos de outras nações, mas a correção divina veio primeiro a Israel, já que estes pecaram tanto. O reino norte, formado pelas 10 tribos rebeldes, foi invadido pela Assíria. A nação foi sitiada por 3 anos e finalmente levada em cativeiro no ano de 722 a.C. Depois de invadida e levada cativa, Israel teve suas terras repovoadas por estrangeiros. O rei da Síria levou para as terras de Israel uma mistura de várias nações, como lemos em 2 Reis 17, de 24 a 41. Alguns israelitas permaneceram na terra. E esses povos estrangeiros acabaram se misturando e se casando com o povo original. E foi essa mistura que ficou conhecida como samaritanos. Esse trecho do livro de 2 Reis é a origem histórica dos samaritanos, como vemos nos evangelhos. Para os judeus de puro sangue, eles não eram apenas o povo que havia se rebelado e abandonado a casa de Davi tantos anos antes, mas também um povo mestiço. Os judeus os odiavam, e os samaritanos, por outro lado, também odiavam os judeus. Quando Judá volta à Babilônia, os samaritanos querem ajudar na reconstrução do templo de Jerusalém, mas os judeus, que se consideravam os mantenedores da verdadeira fé, não aceitavam. Toda essa tensão existente entre judeus e samaritanos se estendeu até os dias de Jesus. No período narrado nos evangelhos, os judeus evitavam até mesmo passar pelo território samaritano. Quando viajavam entre a Galiléia e o sul da Judéia, davam a volta por Samaria, mesmo que isso estendesse o tempo de sua viagem. Jesus não teve esses preconceitos e esses fatos não limitaram seu amor. Jesus era judeu, mas via os samaritanos com os olhos de compaixão e graça. Em João 4, Jesus diz aos seus discípulos que era necessário que ele passasse por Samaria. Aquele dia, Jesus quebrou vários padrões judeus, mas manteve seu perfeito padrão divino. Jesus não agiu em rebeldia contra os costumes judaicos, mas demonstrou aos judeus como esses deveriam agir. Jesus se desassociava dos costumes da época ao falar com uma mulher samaritana, mas nos apresenta um novo costume a ser seguido: pregar a toda criatura. Além disso, Jesus também contou a parábola do bom samaritano e a usou para quebrar o orgulho dos líderes religiosos, que viviam uma religião tão longe da verdadeira. Cheia de leis, mas tão vazia em amor, antes de ascender aos céus, Jesus disse aos seus discípulos que pregassem e fossem testemunhas do Evangelho em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Jesus estava dizendo: basta toda segregação, desrespeito e falta de amor. Meus ensinamentos e sacrifício são para todos que o aceitarem. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Nos siga também em nossas redes sociais e baixe o aplicativo da Bíblia em seu tablet ou smartphone. Até a próxima!